Olá, meu querido, minha querida, tudo bem com você? Espero que sim. Um excelente domingo para você, tá bom? Você que está ao vivo comigo, muito obrigado pela sua presença. Todos os dias no período do almoço, a gente está aqui junto. Você que está no chat aí, um grande abraço para você e muito obrigado pela sua presença sempre aqui, viu? Muito obrigado. E eu já peço para você curtir a live agora, curte a live e compartilhe a live, que é muito importante para que outras pessoas tenham acesso a informações de utilidade pública e que gera cidadania e conhecimento consequentemente. Pois bem, a prisão de Anderson Torres é a notícia do final de semana. Anderson Torres foi ex-ministro de Bolsonaro, ministro da Justiça, e também ex-secretário de Segurança Pública de Ibanez, do governo do Distrito Federal. A prisão preventiva dele foi abusiva? Foi exagerada? É isso que eu vou explicar para você. E o que eu vou explicar para você aqui, nessa situação, hoje, agora, serve também para todas as outras prisões que possivelmente virão, inclusive de Bolsonaro, que eu acredito que virá logo, logo, se a justiça realmente for feita e se houver o engajamento das polícias em conseguir mais provas. Pois bem, Anderson Torres foi preso. Anderson Torres, o ex-secretário de Segurança Pública, era aquele que tinha o dever legal, jurídico, funcional de evitar a invasão aos três poderes. Ele tinha um dever jurídico de fazer isso e simplesmente, no bojo de toda a trama debelada claramente nas redes sociais de que iriam para Brasília, inclusive centenas de ônibus chegando em Brasília para essa tentativa ali de invasão dos três poderes, isso claramente ali divulgado nas redes sociais. Anderson Torres, o responsável pela segurança dos três poderes, simplesmente foi para os Estados Unidos. Isso. A Polícia Militar é a responsável pela segurança dos três poderes. O Distrito Federal tem o dever constitucional de abrigar os três poderes, tanto que os policiais, já expliquei para você, são os que mais ganham em todo o Brasil. Muitas pessoas vão fazer concurso de polícia militar no DF exatamente porque tem os mais altos salários dos policiais militares do Brasil, porque a União é que paga o seu salário, exatamente para que ela garanta, a polícia militar garanta a segurança dos poderes. Logo, quem tinha um dever jurídico diante dessa cena toda de iminência de acontecer uma invasão, simplesmente viajou para os Estados Unidos, não é? Diante desse contexto, houve ali o pedido de prisão, o pedido de busca e apreensão. E foi exagerada? Pois bem, Alexandre de Moraes deu essa decisão a priori monocraticamente, ou seja, só ele fez a decisão e decidiu pela prisão e pela busca e apreensão. Decisão essa que foi confirmada pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. Todos votaram a favor e confirmaram a prisão e a busca e apreensão de Anderson Torres. Só 2 ministros que não. Adivinha quem? Já tá ficando chato, né, gente? Isso já tá ficando bem previsível. Nunes Marques, que foi colocado por Bolsonaro ali no Supremo Tribunal Federal, e o terrivelmente evangélico, também colocado por Bolsonaro no Supremo Tribunal, André Mendonça. Bem previsível, né? Só os 2 que votaram contra a prisão preventiva de Anderson Torres. Todos os outros 9 ministros votaram com Alexandre de Moraes para a prisão preventiva de Anderson Torres e para a busca e apreensão de documentos. E isso foi feito. Foi feita a prisão dele e foi feita a busca e apreensão em que se achou a minuta, que daqui a pouco eu vou explicar. A prisão dele foi dada dentro do âmbito do inquérito dos atos atentatórios contra a democracia. Ele foi incluído ali. Aí muitas pessoas falam assim, mas André, mas não é o Supremo Tribunal Federal que tem que julgar isso, etc. Isso não é um crime. É sim. Porque o regimento interno do Supremo Tribunal Federal diz que crimes cometidos ali dentro do Supremo, quem julga é o Supremo. Então, nesse ambiente já está tudo correto. E a prisão preventiva, no bojo desse contexto todo que eu acabara de te explicar, ela tem 2 características muito importantes: preservar a ordem pública
e também tirar qualquer perigo da não confecção de provas, o perigo de não se conseguir provas. E como ele tem um cargo ali, ele é da Polícia Federal de carreira, Anderson Torres, e conhece muito bem o ambiente da segurança pública, ele poderia interferir na investigação, em toda a questão de produção de provas que são necessárias. Por isso foi debelada a sua prisão preventiva. Além disso, o crime pelo qual ele é investigado é um crime gravíssimo, é um atentado contra o regime democrático, contra o Estado democrático de direito. Então, isso são situações muito graves, onde por detrás disso, revelando toda a situação e trazendo mais provas para o bojo da investigação e da posterior denúncia, meu querido, vai ter o crime de organização criminosa, vai ter o crime de responsabilidade pelos danos, serão várias situações em que essas pessoas responderão pelos seus crimes, mas elas não responderão só na esfera criminal, elas responderão na esfera administrativa, com a perda do cargo público que tiver, com a impossibilidade de exercer cargo político por pelo menos 8 anos, responderá na responsabilização civil de reparação de danos, com apreensão de bens, com apreensão de valores, para pagar o dano ali produzido, e além do aspecto criminal, onde responderão criminalmente, penalmente, que significa o quê? Cadeia, significa prisão, significa papuda. Então é uma situação muito grave, muito séria esse ato atentatório à democracia que foi deflagrado publicamente nas redes sociais e estava público e notório a invasão de Brasília por centenas, milhares de ônibus. E diante disso houve a abertura das porteiras. A polícia escoltou esses golpistas até os 3 poderes e acabou acontecendo o que aconteceu. E quem é responsável? Anderson Torres e o governador Ibanez também. Inclusive, Ibanez está complicando a situação de Anderson Torres, porque está dizendo que houve sabotagem e, pelo que ele falou, foi Anderson Torres que produziu toda essa sabotagem. Então, a prisão de Anderson Torres não é exagerada. Só que tem um porém. Preste atenção no que eu vou falar para você. É uma prisão preventiva. E que ela visa o quê? Já expliquei. Alcançar mais provas. É necessário alcançar mais provas. É necessário que tudo isso vá para o Ministério Público e o Ministério Público ofereça denúncia para dar base para a continuidade da prisão dele. Se isso não ocorrer, a prisão deve ser relaxada. Ele deverá ser solto, entende? Inclusive, em busca dessas provas, Anderson Torres chegou aqui no Brasil, foi preso e disse que não trouxe o celular, que esqueceu o celular dele nos Estados Unidos. Aí tem pessoa que me pergunta, Andréia, ele pode ser punido por isso? Porque existe busca e apreensão do celular dele. Ele pode ser punido por essa situação? Não. Ele não é obrigado a produzir prova contra ele mesmo. A polícia que lute, a polícia que vá atrás. Mas a grande situação, ele esqueceu o celular? Ou ele escondeu o celular? Ou ele jogou fora o celular? E quem esconde, deve. Quem esconde, deve. E ele é da área de segurança pública, servidor de carreira. Ele sabe que tem como buscar e encontrar as informações no celular, mesmo depois de apagadas. Então, quem não tem o que temer, quem não deve, não esconde. E isso já é uma sinalização que ele tem o que esconder. Agora, em relação a outra prova que foi encontrada, a minuta de golpe. Uma minuta, um documento redigido, estabelecendo um estado de defesa no Tribunal Superior Eleitoral, intervindo no Tribunal Superior Eleitoral, fechando os tribunais regionais eleitorais, foi encontrado na casa de Anderson Torres. Esse documento é uma prova do golpe que se tentou em Brasília dia 8? Como é que é isso? Existem 2 correntes e que as investigações é que tem que trazer subsídios para se determinar se, primeiro, não serve como prova, foi apenas um ato preparatório a um crime que não ocorreu e que não tem relevância criminal. Embora tenha relevância e deve ter relevância no âmbito político,
no âmbito criminal não tem relevância, ficou apenas no âmbito da cogitação. E a cogitação dentro de um crime não é relevante penalmente. Agora, a minuta, na verdade, é um documento que formalizaria, que traria formalidade para o atentado que ocorreu no dia 8, domingo ali em Brasília. Se for, aí já tem relevância penal. Já é um documento probatório do ato de golpe, que foi um ato tentado, já que não conseguiram o golpe na sua consumação, ficou no âmbito da tentativa. E aí, como será a interpretação dessa situação? Para mim é muito claro, isso é um documento de formalização do golpe que tentaram ali em Brasília. Isso é claro para mim, as conexões são claras, mas quem vai determinar isso é a Polícia Federal a partir de mais investigações, porque precisa de mais provas para trazer esse substrato de robustez à prova para que o Ministério Público possa usá-la e trazer as responsabilizações cabíveis, criminal, civil, como eu disse, e administrativa. Então, meu querido, minha querida, é importantíssimo a investigação agora, para trazer esses elementos de provas. E eu acredito, preste atenção no que eu vou falar para você, eu acredito que vão achar mais provas. Áudio, vídeo, ligando uma coisa com a outra e ligando principalmente o chefe-mor dessa organização criminosa, que inclusive vai ser outro crime que estará no bojo desse processo, pode ter certeza, de organização criminosa. Isso não foi feito por um homem só, não foi feito por 2 homens, não foi feito por 3 homens, tem uma galera por trás disso, enquanto mandante intelectual e executores ali, financiadores. Isso é público e notório. E todas essas pessoas responderão dentro do ambiente que eu estou explicando para você, usando Anderson Torres como exemplo. Responderão nas esferas civil, administrativa e criminal. Todas elas responderão. Só que o Estado juiz, o Estado polícia tem que angariar provas para que haja as responsabilizações e tudo isso se torne em denúncia do Ministério Público e o processo seja realizado e será realizado dentro do Supremo Tribunal Federal. Porque, como eu disse, a competência dele a partir do momento que houve a invasão do Supremo, segundo o regimento interno do próprio Supremo. E a tendência é essa trupe ficar cada vez mais isolada. E haverá conexões de políticos que também estarão no bojo desse processo, incentivando, incitando e financiando. Isso também deve ser trazido e colhido provas aos autos para dar o substrato necessário, porque a investigação é ampla e tem muita gente grande por detrás disso. Pessoas que foram eleitas democraticamente, que se levantaram contra o próprio pleito a qual ele foi eleito. Deputados, senadores, vereadores, etc. e tal. E todos responderão dentro do âmbito amplo, criminal, civil e administrativo político. E, meu querido, enquanto isso, o Valdemar Costa Neto, que é o presidente do partido de Bolsonaro, já disse estar decepcionado com Bolsonaro. Daqui a pouco vão expulsar Bolsonaro. Falta muito pouco para isso. Especialmente porque o PL está na corda bamba, depois que tentou dar o golpe no Supremo com uma ação judicial dizendo que houve fraudes em mais de 250 mil urnas sem apresentar provas válidas, em que o Supremo multou o PL por litigância de má-fé, você lembra, em mais de 22 milhões de reais. Então, se houver qualquer ligação do PL com esse ato atentatório de Brasília, de golpe e de abolição à democracia, a sigla PL será cassada e vão acabar com esse partido. Então ele tem que se recolher a sua insignificância, entender que ele tem que ser um dos maiores e principais defensores da democracia e não pode se aliar ou defender golpistas, seja Bolsonaro ou seja qualquer deputado ou qualquer senador do PL. Caso contrário,
ele será cassado e extinto o PL. Portanto, eles estão na corda bamba. Então, que nem cachorro, como é que fala aquele ditado? Cachorro no mato, mato sem cachorro? Enfim, tá no mato sem cachorro. Isso, tá que nem no mato sem cachorro. Não sabe para onde correr, não sabe o que fazer. E a postura vai ter que ser da defesa da democracia, seja quem for que tiver que cair, inclusive Bolsonaro. Caso contrário, é o partido que será cassado. E não só ele, todos os outros, se não tiverem a mesma postura, seja partido, seja deputado, senador, vereador, governador, seja quem for, se não tiver uma conduta veementemente de defesa da democracia nesse bojo de toda a situação, poderá ser responsabilizado e poderá ter cassado o seu mandato. Simples assim. Ué, André, mas não existe liberdade de expressão? Sim, eu já expliquei isso aqui em vários vídeos para vocês. Nós temos ampla liberdade de expressão. Só que nós somos responsáveis por tudo que nós falarmos. E se abusarmos do nosso direito de liberdade de expressão, a gente responde. A gente pode responder criminalmente se incorrer em crime, pode responder civilmente se causar dano à pessoa e pode inclusive responder administrativamente se violar a democracia, se violar a administração pública. Então nós temos ampla liberdade de expressão, só que somos totalmente responsáveis por ela. Liberdade significa responsabilidade e não podemos confundir liberdade com libertinagem para agressão, para ofensa e notadamente para violar ou tentar abolir o regime democrático pelo qual lutamos tanto. Então não podemos confundir alhos com bugalhos, porque senão dá cadeia. Da apreensão de bens, da apreensão de valores e uma série de outras situações, perda do cargo eletivo, perda do cargo público, uma série de consequências que estão atreladas diretamente com a liberdade e responsabilidade juntos. Então é isso. E não foi exagerada a decisão do Supremo Tribunal Federal de prisão de Anderson Salles. E virão outras, tendo como base tudo isso que eu acabei de explicar para vocês. Trouxe provas que impute ou que ligue a responsabilização de alguém, prende. Em busca de provas para chegar aonde? Nos mandantes e nos financiadores desse atentado à nossa democracia. Deixe seu comentário. Você achou que houve exageros? Para mim, tá até devagar. Para mim, tinha que prender mais gente aí, viu? Só que eu sei que precisa de prova, então às vezes a gente fica apressado e a gente tem que tomar cuidado com a pressa dentro desse contexto para não cometer erros. Mas não foi exagerada para mim, não. Para você foi? Deixe seu comentário, tá bom? E viva a democracia, tamo junto aqui todos os dias. Beijo para você que tá aí no chat ao vivo comigo, viu? Muito obrigado, meu querido, muito obrigado, minha querida, gratidão sempre, tá bom? Deixe seu comentário que é importante, compartilhe esse vídeo para que outras pessoas possam ter acesso a essas informações. E todos os dias estamos aqui, sempre que possível, no período do almoço, tá bom? Beijo no seu coração, curta, comenta, compartilhe esse vídeo. Se você não for inscrito no canal, se inscreva, porque aqui a informação é sempre de forma clara, objetiva e sempre com muita seriedade. Um grande abraço, beijo no seu coração, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.